Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades da História. Neste vídeo vocês vão conhecer a história da incrível criação de uma invenção que já salvou milhares de vidas. O coração artificial. A história da criação do coração artificial é uma das mais fascinantes da medicina moderna. Desde a antiguidade, as pessoas tentaram encontrar maneiras de substituir o coração humano danificado ou doente, mas foi somente em meados do século XX que a tecnologia avançou o suficiente para que esse sonho se tornasse realidade. A primeira tentativa de criar um coração artificial foi realizada pelo Dr. Robert Goetz, em 1931. Ele projetou um dispositivo mecânico que poderia substituir o coração humano, mas a tecnologia da época não era avançada o suficiente para produzir um modelo viável. No final da década de 1940, o Dr. Charles Hufnagel, um cirurgião cardíaco, começou a trabalhar em um modelo de coração artificial que pudesse ser usado em humanos. Ele trabalhou em colaboração com o Dr. John Gibbon, que havia desenvolvido um dispositivo para oxigenar o sangue fora do corpo humano. Em 1953, eles realizaram a primeira cirurgia de coração aberto bem-sucedida, usando o dispositivo de oxigenação e circulação extracorpórea de Gibbon para substituir temporariamente as funções do coração humano. Embora isso não fosse um coração artificial, essa conquista foi um enorme passo em direção ao desenvolvimento da tecnologia necessária para a criação dessa invenção magnífica. Em 1957, o Dr. Adrian Kantrowitz, um cirurgião cardíaco, tentou criar um coração artificial usando uma bomba e um motor elétrico. Ele testou o dispositivo em animais com sucesso. Em 1967, implantou o primeiro coração artificial em um ser humano. Infelizmente, o paciente sobreviveu apenas algumas horas após a cirurgia, mas a tentativa abriu caminho para futuras pesquisas. Em 1982, o Dr. Robert Jarvik projetou um coração artificial feito de materiais sintéticos e metal. O dispositivo foi implantado em um paciente, que viveu por mais de 100 dias. Embora isso tenha sido um grande avanço, o dispositivo ainda não era totalmente funcional, e o paciente precisava ser conectado a uma fonte de alimentação externa. Outro cientista que contribuiu significativamente para o desenvolvimento do coração artificial foi o cirurgião russo Vladimir Demikov. Demikov nasceu em 1916 na Rússia. Durante sua carreira, ele realizou diversas pesquisas em transplante de órgãos. Em 1946, ele se tornou o primeiro cirurgião a realizar com sucesso um transplante de pulmão em um animal. Em suas pesquisas, Demikov foi capaz de desenvolver um método para o transplante de coração que envolvia a transferência do coração inteiro de um animal para outro. Ele acreditava que essa técnica poderia ser usada para criar corações artificiais para serem usados em seres humanos. Em 1950, ele deu um passo além e realizou o primeiro transplante de coração em um cachorro. O coração artificial era movido por um motor elétrico e funcionava por alguns dias antes de precisar ser substituído. Demikov contribuiu significativamente para o desenvolvimento do coração artificial, trabalhando em técnicas de transplante de órgãos e realizando os primeiros transplantes de coração em animais, além de experimentos com corações artificiais movidos a motores elétricos. Suas pesquisas foram um passo importante no caminho para a criação de corações artificiais totalmente funcionais. Demikov continuou a trabalhar na criação de corações artificiais e apesar de seus esforços, Demikov não conseguiu criar um coração artificial totalmente funcional para uso em humanos. No entanto, suas pesquisas foram um passo importante no desenvolvimento da tecnologia de coração artificial, e suas contribuições para a cirurgia de transplante de órgãos foram fundamentais para avanços posteriores. O coração artificial brasileiro. A história de Aron de Andrade e sua contribuição para a criação do coração artificial começa na década de 1970, quando ele era um estudante de engenharia elétrica na Universidade Federal de Minas Gerais. Durante seus estudos, Aron se interessou pela área de eletrônica médica e começou a pesquisar sobre tecnologias que pudessem ajudar a salvar vidas. Em particular, ele se interessou por dispositivos que pudessem substituir ou ajudar o coração humano, que é um órgão vital e frequentemente afetado por doenças. Em 1978,
Aron se mudou para os Estados Unidos para fazer um doutorado em engenharia elétrica na Universidade de Utah. Foi lá que ele começou a trabalhar em colaboração com o Dr. William Cove, um pioneiro na área de substitutos cardíacos. Aron se concentrou em desenvolver uma bomba de sangue para o coração artificial, que pudesse funcionar de maneira confiável e eficiente no corpo humano. Ele projetou um sistema de bomba de sangue usando componentes eletrônicos avançados e técnicas de controle automático. Depois de anos de trabalho árduo, Aron e sua equipe finalmente conseguiram criar um protótipo funcional de um coração artificial com a bomba de sangue que ele havia projetado. O coração artificial foi implantado em um cão e mostrou ser capaz de manter o fluxo sanguíneo de maneira eficaz. Em 1982, o primeiro paciente humano recebeu um coração artificial desenvolvido pela equipe de Aron. O dispositivo foi um sucesso e permitiu que o paciente sobrevivesse por vários meses enquanto aguardava um transplante de coração. Em 1998, o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, em São Paulo, Aron de Andrade desenvolveu o primeiro coração artificial no Brasil. Aron continuou trabalhando na área de dispositivos médicos e corações artificiais por muitos anos. Ele foi responsável por muitos avanços na tecnologia de substitutos cardíacos e ajudou a salvar inúmeras vidas ao redor do mundo. Em 2001, a Abiomed, uma empresa de tecnologia médica, desenvolveu a BioCor, um coração artificial totalmente implantável. O dispositivo foi aprovado para uso experimental em humanos no ano de 2006, e desde então, foi implantado em vários pacientes com sucesso. Embora o dispositivo ainda tenha limitações, como a necessidade de alimentação externa e o tamanho relativamente grande, ele representou um grande avanço na tecnologia de coração artificial. Nos anos seguintes, outras empresas, como a Sincardia e a Carmat, desenvolveram seus próprios corações artificiais, cada um com suas próprias vantagens e limitações. A tecnologia continuou a evoluir, e hoje, os corações artificiais são usados em todo o mundo para salvar a vida de pacientes que não são elegíveis para transplantes de coração ou aguardam um doador. Os corações artificiais são uma opção importante para pacientes que aguardam um transplante de coração e têm salvado muitas vidas graças ao trabalho pioneiro de Aron de Andrade e outros engenheiros e médicos que dedicaram suas vidas a essa área de pesquisa. Obrigada por assistir este vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem em nosso canal, para não perderem os próximos vídeos.